lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a primeira temporada de Yellow Jackets. Por quê? Eu sei que vocês me pediam muito pra eu falar sobre essa série. Ela é originalmente do Paramount Plus, estreou desde 2021 e vocês sempre falavam: Natália, você tem que assistir, a sua cara. E eu perdi o timing na época. E agora chegou a primeira temporada na Netflix, então o timing voltou. Vamos falar sobre Yellow Jackets que vocês tinham pedido tanto. E o vídeo vai ter spoiler porque é uma temporada já mais antiga, já tá aí pra todo mundo assistir e pra gente discutir os pontos principais, até pra gente adentrar aí na segunda temporada, que eu particularmente gostei mais. Então vamos discutir todos os detalhes. E lógico, não deixa de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, e o vídeo da segunda temporada que ainda vai sair. Então se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries o quanto antes, vocês sabem. Aqui em Yellow Jackets a gente acompanha duas timelines, um nos eventos de 1996, em que as Yellow Jackets estavam indo pra competir os nacionais, só que o avião delas caiu e elas ficaram presas em um local completamente isolado e com alguns mistérios envoltos ali. E conforme elas percebem que o resgate não vai vir, a dinâmica entre elas e o grupo muda muito, principalmente por causa desses mistérios que a floresta tem. Eu acho interessante que na época que a série lançou, muitos de vocês também me associaram por causa dos vídeos de Riverdale, né? Porque tinha essa temática high school, elas vestiam um casaco muito parecido de Riverdale, mas já dava pra ver que era uma série que, apesar de ser sim um elenco adolescente, até pelas temáticas que ela traz, né? Tanto a questão do canibalismo, da seita, a gente querendo ou não acompanha um elenco adulto majoritariamente, então eu diria aí que ela é uma série young adult, numa temática que traz sim um contexto teen, mas de uma forma completamente diferente. E tá aí um aspecto que eu gostei muito nessa série. E eu também gosto de como eles fazem a produção de presente, passado, como os cenários vão mudando, a gente tem uma direção de fotografia muito interessante. E não só isso, grande parte da trama a gente acompanha ali naquela cabana, então de certa forma acaba sendo meio que um custo de produção um pouco mais baixo, porque não tem tantas locações ali. Isso quanto à história do passado, né? Porque eu acho que no presente a gente muda muito mais de cenário, tem a casa, né, das personagens também, tem mais cenários aí que são desenvolvidos, mas eu gosto muito de como eles destacam super bem as diferenças entre presente e passado, não só essencialmente ali no aspecto das atrizes que mudam. E os cenários, como eles são trabalhados, eu acho que funciona também muito narrativamente, porque a gente tem todo esse primeiro momento, né, ali depois da queda e as coisas sendo resolvidas por ali, e são cenas extremamente intensas, né, até mesmo a questão do treinador, que a Misty tira a perna dele, e depois a saída ao lago, e depois a cabana, com certeza é uma das partes mais importantes da série aqui no caso. E por isso a Ebaki me convidou para falar dos cursos dele, justamente para quem quiser adentrar aí no universo dos cinemas. Então eles têm diversos cursos da área, como direção de fotografia, que eu tava falando aqui, mas também roteiro, copywriter, showrunner, que são áreas, né, que eu acabo sempre citando aqui, da importância deles nos vídeos. E assim, gente, eles estão com um desconto imperdível esse mês, com até 60% de desconto, mais o cupom aqui do canal. Pra quem quiser aí reconstruir, né, ou mudar de rumo de vida, que nem as nossas Yellow Jackets. Será que é muito vacilo falar isso? Os cursos, eles têm variação de tempo, né, depende de cada um que você vai fazer. Por exemplo, o de direção de fotografia, que eu tava comentando aqui, ele tem uma duração de 5 meses. Mas imagina também, né, 5 meses você muda a sua vida. E no curso deles, você vai assistir algumas palestras gravadas, mas também tem atividades que são online, lição de casa com feedback, aulas com profissionais da área, e aí você já aproveita pra fazer aquele networking, que a gente sabe que é importante em qualquer profissão. E com isso você vai aprender boas composições de cena, assim como direção de movimentação de câmera, que é extremamente importante. Vira e mexe eu falo aqui, né, sobre algumas que têm grandes destaques e que eu acabo analisando, né, que é extremamente importante para o que significa naquela cena. E lógico, também trabalhar em equipe, fazer o entendimento do que você quer contrapor ali nas telas, e também entender a câmera, né, que você vai trabalhar, a lente também para determinada cena.
cena, tudo isso compõe uma boa cena e tudo isso você aprende online. E lá na página deles, né, todos os cursos você consegue também ver qual que é o salário médio, que pode ser um valor por projeto, pode ser um valor por semana, um valor por mês, e valores que no final você vai ver que o curso foi um grande investimento inteligente. Então, como eu falei, né, eles estão com uma promoção imperdível de Natal, os cursos têm até 60% de desconto, e com o meu cupom você ainda tem mais R$200 de desconto. Aproveita porque é acumulativo, ou seja, você tem o desconto de até 60% mais o cupom, e além disso, para facilitar mais ainda o pagamento, eles parcelam em até 24 vezes no boleto. O link vai estar aqui na descrição. E aí, retomando aqui para Yellow Jackets, né, até aproveitando um pouco essa parte técnica, e eu queria falar um pouquinho sobre o roteiro em si. A gente tem um roteiro que é extremamente original. A gente já viu sim outras obras que acabavam trazendo um aspecto de seita, ou até mesmo aviões caindo e perdido, não essencialmente numa ilha, mas a forma que todos esses aspectos eles são unificados e essa história contada é o que traz um roteiro tão original como Yellow Jackets tem. A primeira temporada tem 10 episódios e eu já vou até aqui dizer que eu sinto que um dos defeitos aí dessa temporada especificamente é justamente que ela se prolonga muito. Acho que talvez uns 8 episódios seria o essencial aí pra gente acompanhar a trama, até porque eu sinto que a gente teve alguns episódios que foram mais embarrigados, e essa primeira temporada especificamente, eu sinto que eles demoram muito pra entrar nos assuntos que realmente te puxam, né? Então, por exemplo, os desenvolvimentos do mistério em si, ou o que aconteceu ali na floresta, porque assim, a gente tem um primeiro episódio que ele é simplesmente maravilhoso em construção pra te fisgar. Eu acho que ele é extremamente impactante. O acidente já acontece ali no final, você tá doido pra ver o que vai acontecer, e até o segundo episódio tem bons ganchos aí. E aí eu vou entrar num aspecto do porquê, inclusive eu demorei pra trazer vídeo aqui no canal. Na época que a série lançou, de fato eu perdi o timing dela, mas eu fui assistir sim, próximo da época, só que não me pegou. Eu fiquei parada ali no quarto episódio, eu sentia que tava demorando demais pra entrar no que eu realmente estava querendo, e eu preciso confessar pra vocês que assim, gente, a Shauna, que é uma das personagens, quando a gente vai, né, pro momento ali de 2021, do presente da série, ela tem um destaque muito grande, muito, lógico, pela atriz que interpreta ela, mas ela era a história mais desinteressante, porque era uma história que até então não conectava muito com o que a gente estava assistindo ali. A gente até tem um desfecho, né, com essa relação ali do Adam, que acaba conectando, que no final quem estava, né, envolvido na chantagem era o marido dela, mas ainda assim, se você pensa no rolê do Adam individualmente, ele é meio realmente não tão relacionável assim com o que a gente tá acompanhando aqui na série. Nessa primeira temporada, eles acabam trazendo essas 4 personagens principais aí, né? Que é a Tai, a Shauna, a Nath e a Misty. E é legal porque conforme você vai acompanhando a história, a gente vê que, por exemplo, a Jack, ela tem um destaque muito grande, e a Jack, ela não tá entre as adultas, então você já fica curioso pra saber o que aconteceu com a Jack. Mas, por exemplo, uma das coisas que me chamou também a atenção no primeiro episódio é que já começa ali no impacto, né, da menina morrendo, e tem todo o aspecto do canibalismo. A gente vê elas vestidas diferente, a gente quer entender o que aconteceu ali, até por esse misticismo que acontece ali na floresta. Então, elas entraram numa seita, tem uma entidade ali, o que aconteceu, né, exatamente. É lógico, não acho que a série precisa responder tudo ali na sua primeira temporada, mas eu senti que de fato a gente mal teve respostas na primeira temporada. Então, as personagens que eu mais gostei de acompanhar foi a Nath e a Misty, porque elas estavam mais nesse entorno por causa da ameaça, né, que elas estavam recebendo. Então foi uma história que te puxava ali pro passado. O da Tai um pouquinho também, porque ela tinha toda essa questão do sonambulismo, que a gente já começava a ver que tinha aspectos ali no passado. Então foram histórias que eu senti que elas foram muito bem conectadas com a história do passado. Já o da Shauna nem tanto, e o fato dela ter aquela vida pacata, assim, sabe? Você consegue compreender que existe ali, né, o combinado delas. Algumas preferiram ficar ali no low profile para não ter destaque, porque é todo um mistério sobre o que aconteceu ali. Então você consegue compreender
aonde ela se encontra, né? Ela tem aquela filha também que eu confesso pra vocês que eu achava chatíssima, mas depois, episódios à frente, ela foi me conquistando um pouco mais. Teve o aspecto do coelho ali no jardim que ele me interessou porque puxava pra essa questão do canibalismo, mas depois isso é meio esquecido, sabe? E a série, ao longo que ela vai se desenvolvendo, ela também vai trazendo mais questionamentos do que respostas. Então, por exemplo, ali a relação entre o Travis e a Nath, elas falavam, né, que era um relacionamento muito tóxico, mas quando a gente via a relação deles ali no passado, eu acho que tinham muitos aspectos também de imaturidade, tem contexto da época que eu ao menos considerei. Ele tinha umas falas grosseiras ali com ela, mas eu não achava, por exemplo, que era um relacionamento abusivo ou algo nesse sentido, como fez parecer. Então, eu senti que isso não foi respondido também, tipo, ah, tá bom, era tóxico, mas por quê? Porque levava ela às recaídas dela. E eu senti falta de talvez eles desenvolverem até um pouco mais a relação deles após adulto, após saírem lá, né? Mesmo que fosse em flashback também, não precisaria ter, tipo, uma terceira timeline. Então eu fiquei curiosa com algumas coisas que a série, ela não me respondia. E aí, quando a gente chega no final da temporada, de uma forma geral, eu senti que sim, ela melhorou em muito. A gente tem a resposta aí da Jack, que a gente já imaginava que ela iria morrer, mas a forma que foi, eu acho que também traz um contexto muito sobre essas personalidades. Inclusive, eu sinto que a série, ela consegue construir muito bem, né? Quem elas eram no passado, os reflexos disso aqui no presente e como essa experiência mudou elas. Isso, a construção dessas personalidades, ela é muito bem feita. Mas, como eu tava falando, né, quando a gente vai chegando no final, a gente tem alguns episódios melhores. Então eu senti que a série, ela sofreu um pouco daquele efeito Marvel, que ela tinha mais episódios que eram parados e mais embarrigados, coisas que resolvia ali nos 15 minutos finais do episódio, e aí quando chega no final impactante, dá essa sensação de que foi uma temporada boa. Tô falando que a série é ruim? Também não, pelo amor de Deus. Foi uma série sim que eu gostei, só foi uma série que eu senti que eu precisei insistir um pouco mais. Tem uma história muito original aqui, eu acho que eles trazem temáticas extremamente importantes, a construção dos personagens são muito boas. Tem um aspecto que eu queria falar, que eu lembro inclusive da época, tá, que lançou, que o Michel Arouca, ele fez uma entrevista com o elenco e ele chegou a questionar ela sobre como que eram as personalidades, porque a escolha das atrizes foi muito bem feita, né? Tipo, a Shauna, apesar de eu não ter gostado muito da personagem em si, eu acho a atriz dela jovem incrível, acho ela muito boa, da Nath também, que inclusive tava em Boogeyman, né? E como que foi trabalhado esses trejeitos, né? E eu lembro que na entrevista dele, as adultas, né, tinham respondido que na realidade as atrizes mais novas que precisavam copiar os trejeitos delas e não ao contrário, né, que elas observavam como elas eram adolescentes e como isso transformou elas, lógico, também considerando a questão da transformação. Então eu achei isso bastante interessante, acho que as atrizes são muito boas, a escolha de elenco assim é maravilhosa. Eu preciso dizer que a Jack também, ela foi uma personagem que eu gostei muito, eu acho que por isso que eu também fiquei tão obcecada na história dela, e ela tem mesmo aquele efeito de garota popular, que você quer saber mais da história dela, inclusive queria também saber muito, né, sobre o relacionamento dela com o Jeff e a Shauna, como que ia desenrolar tudo isso, e levou, né, o que levou. E eu acho que é por isso também que eu não gostei da Shauna, porque eu achei ela extremamente egoísta, sabe, nas suas escolhas. Eu entendo essa questão que eles colocam sobre ela viver ali na sombra da Jack, eu acho que isso é muito comum, principalmente quando você tem uma amiga dominante, disso acontecer mesmo que involuntariamente ali, sabe? E eu acho que eles constroem isso aqui muito bem. Mas ela fez sim coisas horríveis, inclusive de mandar a amiga ir embora, que ela tinha que sair, e devido a isso ter morrido, né? Mas eu senti que ela não tinha muito o peso das consequências das coisas dela, em vários aspectos aí. Então, pra mim, ela foi meio uma personagem detestável. Me desculpa se você é fã da Shauna, deixa aí nos comentários o que você acha disso também. E outra coisa que eu queria dizer também é que eu gostei muito de como eles trabalharam aspectos técnicos aqui. Primeiro, com toda essa questão da simbologia do boneco, eu acho que você fica obcecado logo de cara. Também com a relação ali da Lottie, eu senti que ela cresceu demais conforme a gente foi acompanhando a série. O fato dela ter matado o urso ali, né, foi um momento de transformação muito grande pra ela. Na realidade, eu acho que a série, de uma forma geral, ela trabalha essas mudanças. Que nem eu tinha falado, a gente vê semelhanças, né, entre as atrizes jovens e adultas, mas ainda assim tem
tem algumas diferenças, porque afinal a gente tá entendendo essa jornada. O que aconteceu no passado que fez elas serem assim, sabe? No presente. Então, aqui eu acho que é um momento que a gente já vê uma diferença. Ainda não traz algumas questões, né, com relação ao canibalismo aparente, né, pelo menos do início da temporada. Não só ela, mas a Tai também, né? A gente vê que tem toda a questão do lobo que ela até tinha visto ali na janela dela, né? E aqui a gente entende o porquê disso, né? Que foi o momento em que ela precisou matar o lobo para salvar a Van. E eu acho que é isso que também eu falo muito sobre essa questão do roteiro original, né? Porque a gente vê esse desenvolvimento das personagens de uma forma diferente, não é tipo uma fase adolescente comum. A gente tá vendo aqui um momento de sobrevivência ali delas e como elas vão lidando com determinadas situações e o que isso vai acarretando nelas até a gente chegar nessa personalidade adulta. Elas ficaram muito mais tempo do que deveria, porque a Misty, ela quebrou ali a caixa preta. Inclusive, também foi um aspecto que eu fiquei curiosa, né? Quando iriam descobrir sobre isso, quais que são os desdobramentos, seja tanto ali no momento do passado delas ou no presente, porque a gente vê que a Misty, ela também, na sua personalidade adulta, ela se enfia nas coisas, ela ainda é isolada, sabe? E eu devo dizer, a Misty, eu entendo como ela é inconveniente em vários aspectos, mas ao mesmo tempo eu fico com muita pena dela, de como ela era excluída, ainda mais quando ela era uma das pessoas que mais estavam ajudando lá, sabe? Por isso que também eu acho que essa dupla da Nath com a Misty foi uma das coisas que eu mais gostei aqui de acompanhar no momento presente da série. E eu gostei, ao mesmo tempo, esse aspecto que eles trouxeram discussões sobre adolescência, seja a gravidez na adolescência, também os erros que elas cometem, né? Tipo, que nem essa briga da Shawn e da Jack, super possível e acarretou numa morte. E às vezes elas não terem esse senso da realidade que elas estão vivendo ali, né? Lógico, considerando, né, que é uma coisa extremamente difícil. Eu não sei se vocês se colocam, né? Eu acho que eu morreria muito brevemente. Eu não sei se eu conseguiria viver tanto tempo assim, mas como as escolhas delas acabam tendo um peso de responsabilidade muito maior para a idade delas, né? A própria Nath, né, ficar ali responsável pela caça. E gostei muito que eles trouxeram do passado dela com o pai. Eu acho que é uma personagem muito bem desenvolvida. Pra mim, ela vem como a principal, apesar deles focarem bastante na Shauna. E uma coisa que eu não posso deixar de falar também é com essa relação aceita, né? Esse grupo que se formou a partir daquele símbolo e tudo mais. E essa relação do canibalismo também. É que eu gostei que eles trouxeram uma personagem, por exemplo, como a Tai, que ela é mais cética. A única coisa que eu não gosto quando a gente tem personagens com representações céticas é que sempre parece que eles acabam trazendo justificativas um pouco burras, como se não fosse muito consistente. Então você tem que ceder que é algo sobrenatural que tá acontecendo ali. Eu me considero uma pessoa bastante lógica e várias situações eu ficava assim, gente, mas não é bem assim, sabe? É lógico, de novo, né? Elas são adolescentes, elas estão numa situação ali totalmente atípica, mas eu gosto como eles trabalham também essa discussão do que é real, uma entidade, né? E eu acho que dá pra você ser lógico também envolvendo o sobrenatural. Então eu acho que a série, ela traz essas discussões super relevantes aí. E outra coisa que eu não posso deixar de falar é que eu gostei muito de como eles desenvolveram essas personagens, trazendo um protagonismo feminino sem ser algo forçado. A gente vê que os homens, eles acabam ficando um pouco mais à deriva da história das meninas, né? O próprio treinador, ele não tem tanta voz conforme as meninas, elas vão desenvolvendo qual que vai ser a dinâmica ali, principalmente tipo a Nath que vai e caça, sabe, dentro do histórico dela. O próprio Travis, ele acaba tendo um destaque maior, mas ainda assim muito no entorno da história da Nath e como eles se envolvem ali, né, com as questões da floresta. E também, né, a relação da Shauna com o Jeff, né, do Jeff ele ser um cara que se acomodou com o casamento também, assim como ela se acomodou. Mas eu gosto como eles desenvolvem as personagens femininas. Eles trazem história sem essencialmente ficar falando, ai, ó, como elas são fodas. Cada uma tem a sua história, tem o seu arco. Tipo a Shauna ali naquele casamento fracassado, sabe? A Tai que se tornar política. A Nath, assim, tem várias recaídas. A gente tem quase
anti-heroínas aqui, né, as protagonistas. A gente não tem essencialmente mocinhas e eu gosto como eles desenvolvem isso. Até mesmo no aspecto do futebol, né, tipo, as meninas vão para as nacionais e por mais que tenha esse pano de fundo dos anos 90, eles também trazem essas questões de tipo, caraca, a gente que tá indo pra nacional e a cidade não tá comemorando pra gente como seria, né, com os meninos. A gente vê aquela questão do outdoor, que a Jack sai gritando ali no carro junto com a Shawn e tal. Então eu gosto de como eles trazem essa narrativa, mas a narrativa principal tá muito mais no desenvolvimento dessas personagens de maneira muito bem feita. Então pra mim isso já é um ponto extremamente positivo de como a série desenvolve as suas personagens femininas. E aí quando eu penso em aspecto geral, né, que nem eu tinha comentado, eu acho que as personagens elas são muito bem desenvolvidas aqui na série. Eu gosto também como eles desenvolvem essas questões tanto boas quanto negativas. Tipo, eu fico falando aqui da Shawn, né, e tudo mais, né? Mas o fato é que todas têm aspectos bons e aspectos ruins. Dito tudo isso, de fato, eu acho que é uma série que é super interessante. Ela tem um mistério gigante, como eu falei, também tem uma história muito original, mas ao mesmo tempo eu sinto que ela se prolonga mais do que deveria. Acho que 8 episódios resumiria muito bem essa temporada. Acho que a primeira também poderia ter trazido mais respostas de perguntas que vão se desenvolvendo mais ainda ao longo da temporada. E é uma temporada que ela tem um final impactante, que dá uma sensação que ela é muito melhor do que ela é. Como eu disse, vou reforçar de novo, não é uma série ruim, pelo amor de Deus. É uma série boa, mas não é uau, que incrível. Entretanto, já vou adiantar aqui pra vocês também que eu já assisti a segunda temporada e eu gostei mais. E aí no vídeo sobre a segunda temporada a gente vai discutir o porquê que eu gostei mais e se aprofundar nos detalhes da segunda. Então deixa você aí nos comentários o que você mais gostou de Yellow Jackets e o que você achou da primeira temporada, mesmo que você tenha assistido já em 2021, 2022 ou agora que entrou na Netflix. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!